Boa noite para todos nós. A gente está aqui é só sorriso, né? Que coisa boa, gostosa. E esse Brasil e vai aí, vai devagar, mas vai chegando, né? Graças a Deus. Ó, a gente tem que o coração, eu estava contando aqui para a Luziane que a gente finge que não gosta de jogo, mas na hora que começa o hino nacional não tem jeito, né? Abala as estruturas mesmo. Boa noite, minha querida, que saudade que a gente estava de você, viu? Oi, minha Flor, boa noite a todos que estão aqui conosco. Cumprimentamos todos aqueles também que vão nos assistir posteriormente. A Cleide, que está aí com a gente nos bastidores. Eu também estava morrendo de saudade. Vamos lá para esse estudo especial da noite de hoje. Ai, muito especial. Então, nós vamos continuar hoje no capítulo 6, Vidas Vazias, que é uma tríade que nós iniciamos com a bondade, com essa maravilhosa, que sempre traz coisas assim, eh, tão reflexivas. Eu gosto muito que toda vez que a Luziane termina uma aula, meu livro está cheio de anotações e eu já estou com vontade de produzir aquela aula para falar numa palestra qualquer que alguém me convidar. É muito gostoso. Então, a gente vai pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, que nos traga inspirações, abrindo nossos corações para que possamos ouvir de uma outra maneira, ouvir com a alma, ouvir com a presença desses bons espíritos maravilhosos que estão sempre conosco, a turma da Joana, que está sempre nos envolvendo, para que possamos entender cada dia mais essas aulas, essas palavras, essas reflexões que essas pessoas, como a Luziane, como o Paulo, Daniel, Fabiana, enfim, toda essa turma que está conosco, está sempre amparado para que possa trazer, de alguma forma, a espiritualidade até nós. Então, vamos pedir a Jesus que nos envolva nesse momento, que envolva a nossa querida irmã, a nossa amiga linda de sempre, que traz esse estudo maravilhoso de vidas vazias para nós, para encher o nosso coração e nos ensinar que muitas das vezes precisamos passar por crises, mas que a luz vai estar sempre nos esperando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos então iniciar o nosso capítulo 6, que eu vou ler só o iniciozinho aqui, para a gente dar o play aqui, olha. Então, a gente vai iniciar no capítulo 6, chama Convivência de Vidas Vazias, do Divaldo e da Joana, mostrando mais uma vez para vocês. E aqui ela sempre traz um pedacinho do que vem lá dentro. E ela escolheu o seguinte: o Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. E o capítulo 6 fala então de convivência. Olha que coisa boa, né? Isso mesmo, minha amiga. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo, vamos começar a nossa reflexão. Esse é um livro que nos toca de maneira especial, a gente sempre traz isso a cada encontro. É o livro Vidas Vazias, um livro da pandemia, que nos trouxe elucidações tão importantes no momento em que emocionalmente nós estávamos envolvidos com muitos questionamentos, muitos receios, muitos medos, muitas angústias, muitas dores. E ele chega para nos consolar, para nos acolher, para nos amparar. E esse capítulo, capítulo 6, eu gostaria de começar as reflexões trazendo a terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos traz as leis morais. São 12 os capítulos dessa terceira parte. O primeiro capítulo da lei divino-natural e o último capítulo da perfeição moral. Mas entre o primeiro e o último, que é o primeiro e o 12º, existem outros 10 capítulos, que são exatamente as 10 leis morais, onde Kardec passeia pela lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, da destruição, a lei da igualdade, a lei do progresso, a lei da sociedade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. São as 10 leis.
Então, entre essas leis, dentro desse universo de 10 leis, nós temos a lei de sociedade, que é uma lei que nos fala da imprescindibilidade da convivência. É uma lei onde Kardec, à medida que faz os questionamentos, os espíritos vão trazendo como resposta que o insulamento, por exemplo, não deve ser uma possibilidade. Isolarmos-nos, estarmos destacados da sociedade, da convivência com a sociedade, não nos traz coisas boas e não nos apresenta a saúde, porque, de alguma maneira, estarmos distantes desta condição de seres gregários nos afasta da saúde, nos conduzindo para perturbações de diversa ordem. Então, eu gostaria de trazer esse primeiro destaque, porque é imprescindível a gente, pensando em convivência, a gente lembrar onde isso se atrela na codificação. Onde é que a benfeitora ela toma por base, em termos de conteúdo doutrinário, para daí ela desenvolver sobre o aspecto psicológico, sobre o aspecto emocional, espiritual, nos trazendo as nuances dessa convivência. O convivência é viver com. A gente sempre diz que Joana, para estudar Joana, a gente começa estudando desde o título. Não o título do texto, mas o título do livro, para entender onde é que ela quer chegar. Isso a gente já fez. Mas a cada capítulo a gente tem que entender o título desse capítulo. E o título é simplesmente convivência, que é viver com. Ou seja, não é viver sozinho, é dizer a benfeitora, através dessa palavra que ela coloca como título, que a nossa vida, ela precisa do compartilhamento. É esse respaldo com a lei de sociedade, mas demonstrar que também a vida só tem sentido por conta da convivência. E se nós observarmos, todo o Evangelho de Jesus se lastreia nisso. Não há como nós sabermos se, diante das situações, estamos tendo misericórdia, paciência, se nós estamos tendo compreensão, se nós estamos sendo benevolentes, indulgentes, caridosos, se estamos perdoando. A gente não tem como saber se a gente não estiver inserido em um contexto de convivência. Então, o primeiro ponto, após essa análise da lei de sociedade, é esse título. Ela destaca o título sozinho. Ela não bota nenhuma adjetivação. Ela não diz que é uma melhor convivência, uma convivência ruim, ou quais são os parâmetros para a convivência. É simplesmente convivência, demonstrando que conviver por si só já é um grande desafio e uma grande perspectiva a ser observada por nós, para que aqui nós alcancemos o objetivo daquilo que precisamos realizar na existência. É o nosso propósito de existência, termos a sabedoria para com a convivência. E quando pensamos em convivência, a gente pensa assim, convivência com as pessoas que estão aqui conosco. Então, a convivência entre os encarnados. É natural pensarmos isso. A convivência entre os encarnados, a convivência com os nossos familiares, a convivência com os nossos amigos, colegas de trabalho, pessoas na sociedade, as regras que são estabelecidas para uma boa convivência, porque todas as regras que são cunhadas para os ambientes são regras para estabelecer a boa convivência. Se eu sei que num determinado ambiente, por exemplo, o ambiente do meu trabalho, tem o horário de iniciar o trabalho, tem o horário de fazer a pausa, tem os mecanismos e os requisitos para alguns intervalos, para como eles devem acontecer, quais são as regras para que eles aconteçam, para que tudo isso se desenvolva da melhor forma, a convivência tende a ser a mais positiva. Quando, de outro lado, nós observamos um ambiente onde estas regras não existem, cada um se conduz por si mesmo. Cada um quer ditar as próprias regras. E aí é que está e que reside o grande perigo da convivência, que é quando a gente quer estabelecer regras que são nossas, daquilo que a gente acha que é correto, para impor aos demais. E todo mundo tem de seguir aquelas nossas regras, porque senão nós não temos uma boa convivência. E nós sabemos que isso não é conviver, isso é impor, isso é ter característica ditatorial, é ter característica déspota. E todas as características ditatoriais, déspotas, são, na verdade, grandes inseguranças daquele que se coloca nessa postura de um mando, de uma autoridade imposta. Por quê? Porque a verdadeira autoridade é aquela que é conquistada. Jesus não impôs sua autoridade a ninguém. Jesus não impôs as suas regras a ninguém. Simplesmente ele trouxe o seu evangelho e mostrou que no seu evangelho tudo gira em torno desta boa convivência, com palavrinhas que vão
dando o tom para essa convivência. E são as palavrinhas que nós citamos aqui, da misericórdia, da compreensão, do perdão, da paciência, da caridade. São os coeficientes que vão qualificando essa convivência e permitindo que ela alcance o seu objetivo. Então, quando a gente pensa, a gente coloca muito nessa estreiteza de relação entre encarnados, o que a gente já tem um grande embate, porque é um grande desafio conviver, é um grande desafio trazer pontos conciliatórios, principalmente no seio da família, que é um círculo tão apertadinho, mas também não só no seio da família. Nos outros ambientes nos quais nós convivemos, temos de ter a habilidade para ajustarmos as diferenças e sabermos equalizá-las para que o objetivo daquele espaço possa ser alcançado. Seja o trabalho profissional, seja o trabalho espírita, sejam as nossas produções, utilidades, seja o próprio seio da família. Mas também, quando a gente divisa esse conhecimento espiritual, a gente percebe que existe também as relações entre desencarnados. Então, a gente começa a ver com os relatos dos espíritos André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso tio Divaldo, o Charles, através da Ivone do Amaral Pereira, o Vitor Hugo, através da Zilda Gama, enfim, o Bezerra de Menezes, através do tio Divaldo, e a gente vai vendo esses espíritos trazendo, o Bezerra também através da Dona Ivone do Amaral Pereira, trazendo essas nuances que estão no plano espiritual, e nós vamos percebendo essas relações entre os desencarnados, e vendo a organicidade das colônias espirituais, as organicidades dos ambientes espirituais, que, a depender do padrão vibratório do pensamento que habita, cada um vai trazendo a sua característica de vibração, de costumes, e por que não dizermos também das suas regras. Então, regras específicas que vão, como a gente viu isso muito claramente no best-seller, que é o mais conhecido por descrever num pioneirismo muito grande no movimento espírita, na década de 40, que é o livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, o livro de André Luiz, e a gente vê toda a organicidade da colônia Nosso Lar, desde quando ela foi pensada, plasmada, mas também as suas regras, as orientações de conduta, para que ali exista uma boa convivência. E a gente vê também, de outro lado, organizações como as descritas por Manuel Filomeno de Miranda no livro Sexo e Obsessão, quando descreve a Cidade Sinistra, a psicografia do nosso tio Divaldo, e que descreve o Marquês de Sade, descreve os espíritos que habitam aquela região, o que é que movimenta, a vibração densa, pesada, os interesses da sexualidade desvirtuada, do pensamento vicioso da expressão do sexo, enfim. A gente começa a perceber também, por esses espíritos, o vampirismo, a hipnose, processos de influência dentro dessas condições de convivência, mas também os espíritos superiores invadindo esses espaços, invadindo entre aspas, mas quando eu digo essa invasão, é a invasão do bem, do amor, atendendo à vontade de Deus e não permitindo que estes ambientes estejam sem a presença divina, os ambientes de dor, de sofrimento ou de enganação e de ilusão. Mas a gente avança também para a percepção de encarnados e desencarnados, ou seja, a convivência de encarnados para com desencarnados e a convivência de desencarnados para com encarnados. E esse intercâmbio que a gente chama de mediunidade, que Allan Kardec colocou que essa influência pode acontecer num grau maior ou menor, e aí a gente identifica que todos nós somos médiuns, num grau mais avançado, num grau mais restrito, ou num grau mais ostensivo, ou num grau mais intuitivo, enfim. Todos nós somos médiuns, temos essa condição dessa comunicabilidade, e essa convivência também vai tendo de ter atenção nossa de encarnados, pelo que pensamos, a forma como queremos agir, pelas nossas linhas de interesse, qual é a nossa vontade, mas também os desencarnados, que têm de observar que a vida física cessou e que precisam dar continuidade à sua história em novos aprendizados e que às vezes se deixam influenciar pelas mentes dos encarnados e não deixam de ser um parâmetro de convivência. Por que a gente acha imprescindível fazer esse painel antes mesmo de adentrar o texto com mais minudência, o texto da benfeitora? Porque o título chama-se Convivência.
Se a gente pensar só no lar, nós estamos sendo reducionistas. Se pensarmos só na convivência entre amigos, estamos sendo reducionistas. Se olharmos somente sobre o painel dos encarnados, estamos sendo reducionistas. Então, nós temos de ampliar toda a perspectiva para a qual a benfeitora nos quer orientar. Porque quando nós ampliamos, aí sim, aí a gente abre o texto e a gente percebe que ela fala para todas as nuances. Ela não especifica um nicho de relação. Ela está abordando tudo para nos trazer um alerta, uma reflexão, uma orientação. E ela começa esse parâmetro reflexivo exatamente falando da compreensão natural que deve se ter de cada um de nós para com esse projeto que é a convivência. Ou seja, naturalmente, nós temos de nos movimentar para um interesse de bem conviver. Quando assim não agimos, somos quais crianças? Temos comportamentos infantis, porque batemos o pezinho como a criança que diz eu quero agora e tem que ser desse jeito, do jeito que eu quero. Quando a gente faz isso, as relações se estremecem, porque se o outro fizer também, meu Deus, não vai ter convivência. E é muito interessante nós observarmos que inúmeros painéis, nessas múltiplas e facetadas expressões da convivência, aquele que busca a conciliação e busca a melhor convivência sempre é a parte mais amadurecida, é a parte que nutre um esforço maior, é a parte que traz no contexto um pouco mais de elemento de sabedoria. E, para tanto, dentro dessa sabedoria, vai conseguindo lidar com infantilidades na convivência. Porque, às vezes, nós encontramos adultos com comportamentos infantis, comportamentos onde aquele aspecto que deveria ter ficado na cronologia da infância vem e ressalta para o contexto da atualidade. E aí são adultos que fazem birra, são adultos que ficam sem falar um com o outro, não quero mais falar com você, diante de algum contexto de adversidade ou de incompreensão. Então, Joana destaca o exercício natural dos membros da sociedade como um todo, sociedade, seja família, micro, ou seja sociedade planetária, humanidade, essa dedicação pela compreensão natural, porque assim a gente vai desenvolvendo essa possibilidade de convivermos com mais facilidade. E ela vai dizendo, ela vai passeando, eu ainda estou nessa primeira página, que é o primeiro asterisco, ela tem 2 asteriscos, né? Então estou antes desse primeiro asterisco. Ela fala de que dentro desses processos de convivência é natural que tenhamos antipatias e simpatias. Aquele com os quais nós simpatizamos e aqueles com os quais nós nos antipatizamos. E é interessante porque o próprio Livro dos Espíritos fala sobre essa questão de simpatia e de antipatia, que não é simplesmente eu não vou com a cara do outro e eu não vou com a cara daquela pessoa. Não é simplesmente lidar com isso e por causa de algum evento aquilo cristalizar e para sempre eu não vou com a cara de alguém. Não é nesse aspecto, é muito mais profundo. Ela aqui traz, e o Livro dos Espíritos nos ensina, que é de onde ela bebe, da fonte, de que essa questão de antipatia e de simpatia é justamente porque somos espíritos viajores, somos espíritos imortais. Então é natural que tenhamos antipatias naturais e simpatias naturais. Tem aquelas pessoas que a gente olha, basta 10 minutos de conversa, a gente parece que já conhece demais e tem uma facilidade, tem uma naturalidade, uma convivência muito natural e que há uma compreensão e que há uma forma de um falar, o outro complementar, e que as coisas são tão fluidas, flui tão bem, que até os pensamentos uns dos outros acabam sendo lidos, mesmo sem querer. Mas por quê? Por conta da afinidade, por conta dessa simpatia, que tem a ver, na grande maioria das vezes, com essa questão de termos outros capítulos na existência já traçados. Mas a benfeitora chama a atenção também que as questões dos ideais, dos nossos interesses, das nossas vontades. E quando isso é muito comum, essas simpatias acontecem, ou as antipatias também. Então, é muito natural olharmos isso, a gente vê muito facilmente quando olhamos para os adolescentes. A gente vê assim, meu Deus, ali é a minha tribo, aquela outra não é a minha tribo, aquela outra é a minha tribo. Enfim, esses comportamentos que se apresentam no coletivo
que demonstra uma identidade individual, mas que se mistura no coletivo pelas características dessas afinidades. E essas tribos são formadas e, às vezes, quando há imaturidade, há rivalidade. Então, se eu estou num determinado comportamento, o outro não aceita aquele comportamento, eu rivalizo. Onde é que a gente encontra isso na história com muita veemência? Existem características sociais assim? Existem. Existem características de raça, de cor da pele? Existe. De sexualidade? Também. De política? Também. Mas existe muito, e que é o grande mote das grandes guerras mundiais, nas guerras no planeta, que é a própria religiosidade. A expressão da religião, a intolerância religiosa, a antipatia em relação à religião, é a gênese de muitas guerras ao longo da história da humanidade, das maiores guerras ao longo da história da humanidade. Nós, os religiosos, rivalizamos muito, justamente por causa desses pontos que a benfeitora destaca, que é muito natural que aqueles que são simpáticos vibrem numa mesma onda, no mesmo campo vibratório, que seja a representatividade dessa questão dos ideais ou dos interesses, mas quando não vibra nesse mesmo compasso, acaba por trazer ao outro prejuízo. E aí a gente vê vários pontos de rivalidade nesses aspectos religiosos também. E é importante a gente ficar bem vigilante em relação a isso, porque o nosso contexto de vibração, de interesse de estudo, é a doutrina dos espíritos. De estarmos vigilantes para que a nossa doutrina não sofra o impacto das individualidades, desses interesses individuais em detrimento do Evangelho do Cristo, que é a bandeira da nossa doutrina. Para que a gente tenha o cuidado com essas personalidades, com essas questões que são destacadas no eu, no indivíduo, na pessoa, ao invés de ser no coletivo, na construção coletiva, que é o mote da fraternidade e da solidariedade. Jesus, quando veio à Terra, ele escolheu 12. Depois ele escolheu 70 ou 72, a depender da tradução da Escritura. Depois ele escolhe 500. Depois ele escolhe a humanidade. Ou seja, Jesus não veio para construir nada sozinho, até ele, que é o arquiteto desse planeta, o construtor deste planeta, ele nos conclamou a todos ao trabalho. Então, todas as vezes que prestarmos a atenção e percebermos na nossa doutrina, no nosso movimento, comportamentos isolacionistas, esses comportamentos que são o destaque da condição egóica, isso deve chamar a nossa atenção. Não porque vamos julgar o outro, mas vamos olhar para a nossa própria individualidade e ver os nossos comportamentos, se eles estão caindo nessas armadilhas do ego, porque eles são armadilhas capciosas, que precisamos estar atentos para não provocarmos derrocadas na nossa história espírita, na nossa história do movimento espírita, o que já vimos e vemos em outras tradições religiosas. A partir daí, a benfeitora vai refletir também sobre as expectativas que colocamos nas pessoas. Ela fala muito desse aspecto de convivência no âmbito da frustração. Por quê? Porque quando a gente convive, é natural que a gente coloque expectativas, a gente está colocando sempre expectativas nos outros. Os pais colocam expectativas nos seus filhos, de que eles devem ser aquilo que a gente quer que eles sejam, ou que a gente imagina que eles devam ser. Os companheiros, as companheiras, um fica colocando no outro a expectativa do que o outro deveria ser, do que seria bom que o outro fosse para mim. A gente tem sempre expectativas nas outras pessoas, naquelas pessoas que de alguma forma se destacam. Quando a gente tem um amigo, a gente tem uma listinha de requisitos que o outro deve atender para ser nosso amigo. Se a pessoa com quem nós convivemos no trabalho tem de ter tais regrinhas, enfim. Só que nós somos diferentes. Nós temos processos de educação diferentes no contexto da atualidade e somos espíritos viajores com bagagens estruturais que forjaram a nossa individualidade de maneira diversa. Então, conviver ou ter sabedoria na convivência é perceber que frustração acontece. E se não quisermos nos frustrar, simplesmente não coloquemos expectativas. Quando a gente convive, a gente às vezes diz assim, me decepcionei com tal pessoa. Mas tal pessoa era sempre assim e colocava
era excelência no comportamento, mas eu me decepcionei com essa pessoa. Ora, se essa pessoa é um amigo nosso, por exemplo, e a gente se decepcionou com essa pessoa que deveria se decepcionar com a gente. Por que essa pessoa deveria se decepcionar com a gente? Porque se nós somos amigos dessa pessoa, no momento que ela mostra uma defecção dela, a gente diz que a gente se decepcionou, a gente não está sendo amigo. Por quê? Porque a gente está exigindo do outro uma perfeição que nós não temos. Porque se formos nós que tenhamos as nossas faltas, os nossos equívocos, nós vamos querer do outro perdão. Vamos querer do outro a compreensão. Mas quando alguém que a gente admira muito comete uma falta, e sob o nosso olhar isso foi uma frustração, uma decepção, nós temos de nos decepcionar conosco mesmos. Porque não estamos tendo a maturidade para percebermos que nós não temos de ter afetos, afeições e querermos e convivência com os outros, porque os outros devem ser perfeitos. Porque perfeito só o Pai. Todos nós somos dotados de equívocos. E conviver não é dizer eu vou esperar pelos equívocos, mas é saber que eles estão no campo das possibilidades. Que existe a possibilidade deles acontecerem. E dessa forma, não vamos nos frustrar. Podemos ficar entristecidos, que é diferente. Porque os espíritos superiores, eles também lamentam, por exemplo, as nossas faltas. Eles não vão ficar dizendo, meu Deus, me decepcionaram. Eu não esperava isso. Mas como é que pode tal pessoa, tão religiosa, tão trabalhadora, como é que ela age assim? Me decepcionou. Vocês veem Joana de Ângeles pensando assim? Bezerra de Menezes pensando assim? Claro que não. E olha que eles são superiores. Eles não pensam assim. Jesus não pensa assim. E eles são superiores. Nós não somos em relação aos nossos irmãos. Estamos numa matemática que nos coloca num roteiro, numa condição muito equânime uns para com os outros. Nós estamos muito equiparados uns para com os outros. E é muito perigoso fazer esse tipo de afirmativa. Me frustrei, me decepcionei. E quando a gente faz isso, é como se um cristalzinho quebrasse dentro de nós. A convivência, ela é um tecido, é uma especiaria, é um tecido muito valioso. Que quando a gente vai fazendo essas rupturas, essas quebras, para depois a gente emendar, para depois a gente costurar, ou depois a gente alinhar, é um trabalho, um esforço emocional muito grande, que às vezes não acontece. Por abrigarmos em nós orgulho, egoísmo, vaidade, e nos entendermos superiores aos outros. Por isso ninguém pode falhar para conosco, e eu não posso vir à tona as características de imperfeições dessas pessoas. Então a Joana de Ângeles diz, o ego sempre dispõe de uma face, enquanto o self tem outra identidade, quase sempre oculta. Portanto, o que agrada ao exterior nem sempre corresponde aos anseios do íntimo. Às vezes a gente olha o exterior de alguém, está convivendo o tempo todo com a imagem de alguém. Mas ali é uma aparência, não é o ser deste alguém. Quando a gente vai conviver, lembra aquela coisa? Vai comer 1 quilo de sal junto, né? Vai comer 1 quilo de sal junto. Quando a gente vai conviver, a gente começa a perceber esses escaninhos, mas não é para a gente se frustrar, porque frustração simboliza imaturidade, mas também não é para a gente dizer eu espero tudo, porque isso também é birra, isso também não deixa de ser imaturidade. Nós simplesmente temos de saber que nós somos seres humanos, uns para com os outros, e temos muitas nuances de aprendizado de que a gente possa buscar. E na sequência, ela traz uma regra que traz muito essa questão, que vai nos ajudar muito nessa questão da não frustração, que é todos nós precisamos uns dos outros. Não somos autossuficientes. Não é porque eu possa ter uma habilidade admirável por muitos que eu sou autossuficiente, porque eu tenho tantas outras habilidades não desenvolvidas. E Kimara, por exemplo, dentro dessas habilidades que eu não tenho desenvolvidas, ela tem alguma que é desenvolvida. Na minha convivência para com ela, eu posso captar exemplos, atitudes, disciplinas, comportamentos, pensamentos, orientações que vão auxiliar para que em mim essas habilidades sejam desenvolvidas, que eu não tenho em desenvolvimento.
E daí eu convivendo com a Fernanda, que está aqui no chat, com a Ana Paula, a Cíntia, Deusdete, enfim, todos esses que estão aqui, convivendo, cada um com a sua característica, cada um com sua habilidade, com a sua pujança, com o seu talento, eu vou perceber que eu não sou autossuficiente e que na convivência eu amealho muito mais. E aí a benfeitora justifica. Por isso que a condição necessária entre nós é sermos seres gregários, que é a base, é o patamar da lei de sociedade. E por isso que a gente começou falando daquela questão da lei de sociedade para respaldar todos esses pontos que a benfeitora nos traz. E ela vai nos advertindo ainda nesse ponto da abordagem que antecede esse primeiro asterisco, porque a gente vai ver que o rumo do segundo asterisco ele é diferente, ela vai trazendo que muitas vezes na convivência, a importância da tolerância, porque senão nós nos tornamos seres que são vigilantes constantemente do comportamento alheio e estabelece para o comportamento alheio exigências. Exigências que às vezes são absurdas, que às vezes não dá como outro, não tem como outro dar conta. E aí vem muitos relacionamentos abusivos. E quando eu falo disso, não estou falando somente do relacionamento abusivo nas afetividades, que existem bastante, mas também nas amizades, em qualquer campo. Às vezes da mãe para com o filho e vice-versa. A abusividade nas relações é a ausência da tolerância, é a ausência de olhar a possibilidade e de deixar o outro ser como o outro é. Convivência não requer exigência de que o outro se modifique para que daí tenha um pré-requisito ou um coeficiente que vai me fazer, então, conviver com essa pessoa. E ela destaca isso. Invariavelmente, porém, exige-se conduta irrepreensível daqueles que se fazem amigos, sem que, por sua vez, tenham-na ilibada. Nós não temos essa condição perfeita, mas a gente acaba exigindo do outro. E aí, quando o outro não corresponde, quem diz que a gente tem intolerância? E aí ela fala que a gente acaba exigindo esse comportamento sem falhas. Acredita-se melhor que amigo e censura não se relacionam bem, sendo indispensável um comportamento equilibrado. E aí ela vai encerrar essa primeira fase com 2 parágrafos que a gente chama atenção. Mediante as diversas fases do desenvolvimento orgânico e emocional, adquirem-se hábitos mentais de cooperação, como o de reproche, que trabalham para as condutas posteriores no meio social. A educação formal se encarrega da cultura e do entendimento com largueza para a socialização e o convívio compensador. Então, ela traz que esse painel das regras da sociedade, das regras da educação formal, vão nos trazendo oportunidades de também lapidarmos as nossas estruturas de pensamentos, de vontade, de interesse, de regras, de justiça, e vamos equalizando entre nós esses aspectos. O que ela vai desenvolver nesse segundo asterisco? Porque o último asterisco é conclusivo. São 2 parágrafos diminutos. Mas o que ela vai trazer aqui? A gente separou alguns pontinhos para a gente ir refletindo junto. O que ela vai trazer? Ela vai dizer sobre essa ciência do conviver. O que a gente precisa prestar atenção? E aí ela traz o primeiro ponto, que é exatamente o trechinho que a Mara leu no início, que está destacado aqui naquela parte. Quando a Mara estava lendo, eu estava destacando a partezinha aqui do livro. É exatamente o que ela diz. O Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Vejamos que ela encerrou o asterisco anterior, dizendo que a educação formal se encarrega da cultura e do entendimento com largueza para a socialização e o convívio compensador. E aí a gente pensa, mas é só educação formal? Aí ela vem com o segundo asterisco, porque ela quer aprofundar. O que a gente precisa fazer para bem conviver? O parâmetro é o Evangelho de Jesus. O parâmetro é perguntar a esse código de ética e moral ilibado o que é que nós temos de fazer. É o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Todo ele trabalhado, qual é a perspectiva que o Evangelho trabalha? Esforço individual para a iluminação interior. Proporciona-lhe os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral necessários à evolução. Olha o que a benfeitora já destaca.
Se eu esquecer tudo mais, que nem Gandhi, né? Se todos os livros se perderem na humanidade, ficar o Sermão da Montanha, ali eu vou ter preservado o código espiritual, a linguagem espiritual para a humanidade. É bem isso aqui. Se tudo se perder, o Evangelho de Jesus, e a gente sabe disso, ele é a conduta basilar, que pauta-se no esforço, não pauta-se em privilégio. Não diz que, por determinada pessoa ter determinada cor da pele, condição social, religião, partido político, história de vida, ter nascido em tal condição, morar de tal forma, e isso aí é que dá a essa pessoa uma autoridade no contexto da convivência. Não. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da fraternidade. Fraternidade é todos nós como irmãos. Então não é ninguém superior a ninguém, é todo mundo ombreado. É todo mundo juntando os ombros assim e dizer, meu Deus, como é que a gente vai agora? A gente vai aqui, ó, ombro a ombro, buscando conviver uns com os outros. É que nem a história do porco-espinho. Tem os espinhos, eles estão afastados porque está um calor danado, está tudo bem viver longe. Mas aí vem o inverno. E eles precisam até se aproximar para que o calor do corpo de um seja a gênese da sobrevivência para o outro. E aí eles se aproximam. Quando eles se aproximam, tem o quê? Os espinhos, né? Aí eles vão e se afastam. Mas eles precisam se aproximar. É necessidade de se aproximar. Senão eles morrem. E aí vão lá, eles se aproximam de novo aos espinhos, até que eles vão encaixando, ó, sabendo encaixar direitinho. Porque essa é a sabedoria da convivência. Saber encaixar os espinhos. Não é arrancar o espinho do outro como uma proposta de intolerância para que o outro se submeta ao que eu quero, para que daí a gente possa conviver. Não. Cada um com seus espinhos. Paulo disse que ele ia terminar a vida com o espinho cravado na carne. Porque o espinho, ele não sai porque eu já identifiquei ele e eu quero que ele saia. São muitos esforços para que o espinho saia. E quando Paulo disse, eu vou morrer com ele, é porque muitas das coisas que ele tinha vontade de fazer, ele não mais poderia fazer. Então, o espinho nele tem muito a ver com abstinência, tem muito a ver com renúncia, tem muito a ver com abrir mão. Então, por isso que ele diz, eu vou morrer com ele. Ou seja, até o último instante, eu vou sentir esse embate. Mas já perto dos últimos instantes, ele disse que já não era ele mais que vivia, mas o Cristo que vivia nele, ou seja, ele trouxe para si esse evangelho aqui e fez o trabalho árduo para não perder a rota. Joana segue o texto e o outro ponto destacado, porque ela fala dos ensinamentos, fala das lições de Jesus, das parábolas, de todos os instrumentos que são leques reflexivos e de oportunidades para que a gente observe essas nuances para a convivência. Então, ela destaca as lições, destaca as parábolas, destaca toda essa plataforma do mestre nessas bases comportamentais para que lastreiem, sustentem a convivência. Mas ela vai também trazer essa convivência. Conviver é uma ciência e arte do comportamento que se aprende a todo momento. O tratamento que é dirigido a uma pessoa nem sempre funciona com êxito quando aplicado a outra. Gente, isso aqui é uma pérola. A gente deveria pegar essa frase da benfeitora, imprimir, recortar, colocar assim no guarda-roupa, no espelho, para ver se outra gente olhar. O tratamento que é dirigido a uma pessoa nem sempre funciona com êxito quando aplicado a outra. Tem gente que traz tanta vaidade, tanto orgulho, que diz assim, eu sou assim. Quem quiser que conviva comigo, ou seja, as pessoas se acabam, se esforçam, se esfalfam para agradar aquela pessoa, para conviver com aquela pessoa, porque aquela pessoa não vai fazer esforço algum para conviver, porque ela é assim, então ela vai agindo com todo mundo da mesma forma. Às vezes um autoritarismo, às vezes um descaso, uma indiferença. Ela vai agir assim sempre com todo mundo, e todo mundo ali que lute para poder trazer a melhor convivência. Da mesma forma, a gente aprende isso aqui, a gente, pai e mãe, sabe muito bem disso aqui. Os filhos são diferentes, não dá para tratar todo mundo da mesma forma. E os seres humanos são diferentes. E o conviver é uma ciência, ou seja, ciência requer observação. Olha que perfeito. Ciência requer observação. Eu observo, catalogo, classifico, vejo se o comportamento vai se repetir. Diante daquele comportamento, eu tomei aquela atitude.
aquela atitude, repetindo o comportamento, será que eu posso repetir a atitude? E aí eu vou construindo a ciência de conviver com aquela pessoa. Para com outra, é uma outra forma de ciência. É uma outra forma de observação. E às vezes, para estas pessoas, mesmo eu já tendo criado métodos científicos de atuação, ou regrinhas científicas, como se fossem experimentos, são seres humanos. Vão modificando ao sabor das emoções e da continuidade da vida. Nós somos seres complexos. Logo, aquilo que serviu naquele dia, naquele horário, que funcionou muito bem, pode ser um desastre completo, uma situação equivalente, muito parecida, quase idêntica. Por quê? Por causa dos nossos estágios emocionais e porque nós não somos experimentos científicos. Nós não somos matemáticas que nos cálculos vamos dar exatamente aquela produção, aquele produto. Não. Graças a Deus, nós temos livre-arbítrio. E nada melhor do que o diálogo para ser o patamar, para conduzir essa ciência com muita qualidade. Mas o conviver também é uma arte. Quando eu lembro de arte, eu lembro de criatividade. Nós temos de ser criativos para bem convivermos. Ah, mas dá trabalho. Dá. Porque evoluir dá trabalho. A gente só olha a convivência sob o nosso ponto de vista. Qual é o nosso ponto de vista? Nós somos aqueles que vamos conviver com os outros e os outros nos dão um trabalho danado para conviver com eles. Desloca esse ponto de vista. Coloca esse ponto de vista no outro ou nos outros e joga o holofote deles para cima da gente. Aí a gente vai ver como a gente dá trabalho. Como conviver com a gente é difícil. Como a gente tem as nossas questõezinhas, as nossas dificuldades, os nossos processos, as nossas individualidades, as nossas manias, que vão dificultando muito o processo da convivência. Os nossos anjos da guarda, eles são os que mais sabem disso. A gente tem um anjo da guarda. Pergunta quantas vezes a gente procura um anjo da guarda no ano. Eu não falo nem no dia, no ano. Quantas vezes a gente procura? A gente lembra de Jesus, lembra dos bons espíritos. Cadê que a gente lembra do anjo da guarda? Só que quando a gente pede a Jesus, quem atende é ele. O anjo da guarda está ali, ó. A gente lembra de Jesus, aí o anjo da guarda diz, ai, que bom. Agora é um momento de atuação meu para com ela. Enquanto que eu tô lá, ó, tô nem aí pro meu anjo da guarda. Enquanto que é ele que está atendendo. Olha essa convivência. Como é que está a nossa convivência com o nosso anjo da guarda? Como é que está essa relação? Porque é uma relação que, da mesma forma que com Jesus, é muito egoísta da nossa parte. A gente volta a ser Jesus, na grande maioria das vezes, para pedir. Que convivência é essa? Onde a gente só quer ser satisfeito e não quer satisfazer. Onde a gente só quer que as nossas vontades sejam atendidas, mas a gente não quer atender. A gente já virou para o anjo da guarda e perguntou assim, o que é que o senhor planejou para mim hoje? O que é que a senhora organizou para mim hoje? Eu vou me conectar, eu vou orar, para que eu estabeleça uma conexão saudável, para que eu possa captar o que a senhora, o que o senhor visualizou para mim hoje. Não porque seja um determinismo, nada disso. É que eles nos amam tanto que eles gostariam que o nosso dia fosse daquela forma, com mais paciência, com mais compreensão, com mais respeito, com mais silêncio, ou com mais falas, enfim, com mais diálogos. A gente não faz isso, a gente não costuma fazer isso. E quando a gente faz, é via de mão única. É de lá para cá. E não daqui para lá. Fazer o esforço, como diz Leon Denis. Quando a gente ora, a gente quer que eles desçam até nós. Enquanto que a gente tem de fazer o esforço para subir até eles. Não porque nós vamos já subir, oramos e já vamos estar nesses painéis de vida. Não é nada disso. É subir o padrão vibratório. É experimentar energias diferenciadas, que eles estão a todo instante tentando nos dizer o quanto elas são importantes. E às vezes nós ficamos nas vibrações mais rasteiras, porque são aquelas que atendem às nossas correspondências de caprichos, de interesses, de vontades, de desejos, de prazeres, de materialidade, de superficialidade. Joana segue.
A melhor maneira de identificar o que apraz a cada indivíduo, é lindo isso, gente, é respeitar-lhe a individualidade, tornando-se agradável no conviver, de forma que o relacionamento seja edificante e frutífero. Eu vou destacar um trechinho aqui, porque para que a gente perceba qual a interpretação, para que a gente não caia numa outra perspectiva que às vezes justifica um tipo de comportamento vicioso de parcela da nossa sociedade. A melhor maneira de identificar o que apraz a cada indivíduo é respeitar-lhe a individualidade. Não está dizendo que a gente vai atender às individualidades, porque se assim for, a gente deixa de viver a nossa individualidade. Não é isso que a Joana está dizendo. Respeito é aquela acepção de que eu sei que eu tenho direitos, eu sei que o outro tem direitos. Eu tenho deveres, eu sei que o outro tem deveres. Onde vão os meus direitos, até onde? Na linha de interseção dos direitos do outro. Eu não posso invadir o campo do outro. Ele não pode invadir o meu campo. Isso se chama respeito. Respeito não significa amém, amém. O que é que o outro gosta? Eu vou fazer somente o que o outro gosta. Eu vou fazer somente o que aquela outra pessoa gosta. Eu vou fazer somente. Se eu faço isso e deixo de observar a mim, eu estou querendo agradar as outras pessoas, querendo ter um painel de aparência muito agradável às demais pessoas, e estou deixando de atender às necessidades da minha individualidade. É diferente de eu olhar cada uma das individualidades com as quais eu convivo e dizer, puxa, tal pessoa gosta desse viés de música. Por que que hoje, quando eu estiver conversando com essa pessoa, antes de eu conversar, de trazer alguma outra coisa, alguma coisa difícil até que a gente precisa conversar, eu não posso trazer uma curiosidade desse estilo de música? Eu não posso compartilhar isso com essa pessoa, porque eu sei que isso vai fazer bem. Se eu tiver principalmente de dar uma notícia difícil, ou se eu tiver de conversar sobre um assunto difícil, será que tem alguma forma que eu possa agradar, mas não é agradar de submeter-se, ou de ser alguém subserviente, mas é de respeitar. Porque, de outro lado, se eu não entendo o que é respeito, no momento em que a pessoa está nervosa, e que às vezes não lida muito bem com os aspectos emocionais, nenhum de nós lida muito bem quando estamos nervosos, mas existem aqueles que podem ter desproporções muito maiores. Ao invés de eu trazer a paz, eu posso trazer o combustível. Se eu não respeito a individualidade do outro, então quando o outro está bem irritado, ao invés de eu colocar algo que o outro goste para amenizar aquela situação, eu vou lá e jogo pólvora. Se eu jogo pólvora, vai explodir. E quando há uma explosão, há um prejuízo nas redondezas, no quanto o arco de explosão alcance, no quanto o diâmetro de explosão alcance. Ela sinaliza para que a gente respeite as individualidades, porque quando a gente convive, a gente sabe o que um gosta, o que o outro não gosta, a gente sabe. E respeitar é dar esse espaço, fazer agradar, sim, sem dúvida, mas também dando-se o respeito para que as relações elas não sejam desproporcionais na balança, porque é aí que vem a abusividade. Às vezes, aquele que abusa, ou seja, o que é abusivo na relação, ele pode ter características abusivas, mas às vezes a própria pessoa com quem convive incrementa essas características abusivas também. E isso a gente tem que estar na sinalização e atentos. A benfeitora ainda fala que os melhores amigos são aqueles que ajudam a evoluir, que contribuem para a reforma íntima e, em consequência, para a iluminação espiritual. E vai fechando esse asterisco dizendo: a convivência feliz é um alimento para a alma, que se nutre de alegria e experimenta o calor do próximo, mesmo quando em dificuldade. Minhas irmãs, meus irmãos, não tem verdade maior. Uma convivência feliz não é uma convivência onde a gente acorda, tem musiquinha das princesas da Disney durante todo o dia, e tudo é cor-de-rosa, e os pássaros cantam na janela, e os vestidos são maravilhosos, e os nossos companheiros são príncipes ou princesas, enfim. Não é isso. Uma convivência feliz não é essa convivência que, num primeiro estalo, tudo rui.
A convivência feliz é a convivência da sabedoria, da maturidade. Por isso que ela coloca no finalzinho, mesmo quando em dificuldade. Convivência feliz são laços que estão estruturados pelo respeito, pela consideração, pela amizade, pela afetividade, e que nos momentos mais difíceis assim permanecem e mais entrelaçados ainda. E por isso conseguem caminhar pela perspectiva da felicidade de quê? Felicidade de que vai passar, felicidade de que aquele contexto é um aprendizado, felicidade de que é muito bom ter o outro ao lado para atravessar aquela tormenta, que é muito boa aquela experiência ser vivida naquele momento, porque em outra condição talvez não suportássemos. É essa a maturidade da convivência. E isso faz, pela mesma perspectiva, por isso que no início a gente falou entre encarnados, de desencarnados em desencarnados, de encarnados e desencarnados. Por quê? Porque a mesma perspectiva nossa em relação a Jesus. Não dá para apertar os laços, querer apertar os laços com Jesus na hora que a gente está sofrendo, se no momento em que a gente deveria fazer o dever de casa, que é quando a mente está às vezes mais tranquila, a gente está olhando sempre para as coisas de fora e só lembra de Jesus naquele mesmo ponto. A gente não gosta quando os amigos nossos só lembram da gente para contar problema, não é? Tem algumas pessoas com as quais a gente convive que só quer contar problema. Para as festas elas não chamam, para compartilhar os êxitos elas não chamam, mas para compartilhar os problemas elas querem. Por que isso é uma convivência saudável com Jesus? Por que isso é uma convivência saudável com os bons espíritos? A gente somente querendo compartilhar os sofrimentos, as dores, as dificuldades, ao invés de também chamá-los para as alegrias, para que as nossas alegrias sejam mais constantes. E a benfeitora encerra esse capítulo. E encerra no último asterisco, que tem 2 parágrafos. E olha que beleza! Eu vou ler o primeiro parágrafo, depois o segundo. Jesus, em todos os tempos, desde quando esteve na Terra, modulou a canção do amor universal e tocou profundamente os seus discípulos sinceros, as suas vidas, fazendo-as felizes. Que redação belíssima! Jesus, desde sempre, canta o hino libertador, o hino da salvação, que não é ele que vem salvar sob a perspectiva de ele morre na cruz, está todo mundo salvo. Não. É o salvar na perspectiva de demonstrar o endereço seguro sobre o qual temos de caminhar, estabelecendo os nossos passos para alcançarmos essa felicidade, já nos mostrando em segurança que ele é esse caminho da verdade e da vida, que ele é o bom pastor, que ele é essa luz que ilumina os nossos corações. E assim ele se fez para os discípulos como uma canção do amor universal. Tocou profundamente os discípulos e é para tocar o nosso coração, porque nós chamamos ele de mestre. Ele é o nosso mestre e nós somos discípulos dele. Ainda com as nossas fragilidades, ainda com as nossas imperfeições, mas somos discípulos de Jesus. E ela finaliza, agora sim, não te aliges, ou seja, não se livre disso, não te aliges das incomparáveis formulações do Evangelho. Não desconsidere as lições do Evangelho. Não faça pouco caso das lições do Evangelho. E busca participar do banquete fecundo da convivência. Olha que coisa linda. Fecundo, da ideia de produção, da ideia de fertilidade, da ideia de multiplicação. Nós só vamos multiplicar os talentos se soubermos conviver. Nós só vamos multiplicar os talentos se estivermos na convivência. Em trabalho de renovação das paisagens humanas da atualidade, com o pensamento fixado nos gloriosos dias do amanhã que te esperam. Gente, com o pensamento fixado significa o quê? Concentrados, despertos, atentos ao que nós queremos. O que nós queremos? A felicidade, o bem-estar, a paz para o amanhã. Logo, nesse momento, a plantação deve ser essa. O solo deve recepcionar as sementes do Evangelho e produzir o solo fecundo para lançar bases firmes onde a estrutura do Evangelho possa se edificar e a humanidade
possa ser abençoada por estas mensagens, que são mensagens vividas, sentidas, meditadas, estudadas, que são do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, possamos reler este capítulo, Vidas Vazias, capítulo 6º, Convivência, porque é um capítulo rico, onde a benfeitora nos chama a atenção do que a gente deve prestar atenção. Nada mais vai fazer sentido se a gente não der atenção às convivências. De nada adianta se isolar, fechar-se, se distanciar. Isso só vai nos adoecer. Nós adoecemos e acontece o quê? Nós temos de ir ao encontro do outro, para que o outro seja a expressão da nossa cura. É assim que as reencarnações se realizam. Passamos a reencarnação, vamos sendo egoístas, querendo as coisas para a gente, não sabendo conviver, não sabendo lidar, desrespeitando, matando, roubando. E quando eu falo esse matar, roubar, não é apenas fisicamente, mas é matando sentimentos, sonhos, roubando ideais, tirando vantagens, passando por cima dos outros, trazendo um jeitinho que possa sempre ser vantajoso em relação a alguém. Nós adoecemos perispiriticamente, imprimimos no corpo físico estas realidades, e nas próximas vilegiaturas carnais vamos necessitar de cada vez mais da convivência para que ela seja o restabelecimento da cura e da saúde. Que Joana nos abençoe, que Jesus nos proteja e que a gente tenha olhos de ver, ouvidos para ouvir, coração aberto à mensagem, para que assim sejamos sábios na convivência. Gratidão imensa, Mara, Cleide, todos vocês que estiveram aqui com a gente, gratidão imensa por essa oportunidade de termos convivido esses momentos e termos refletido sobre a mensagem da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Meu amor, nós é que agradecemos muito, muito mesmo. A gente tem uns minutinhos, eu queria só, assim, que você faz uma leitura tão profunda e eu fiquei com dúvida de algumas coisas, porque eu sei que a Joana fala sempre além do que ela escreve. Ah, aqui no primeiro, antes do primeiro asterisco, né, na primeira parte aqui do asterisco, tem inicia-se, na família, inicia-se a aprendizagem dos relacionamentos que produzem convivência saudável. Aí tem assim, mediante o espírito de fraternidade real. Eu queria que você explicasse só um pouquinho para nós o que seria essa fraternidade real que ela fala. Só me diz onde é que está, Mara, por favor. Depois do ego, que ela fala, o ego sempre dispõe, está Tá. abaixo, bem abaixo, na família inicia-se. Pronto, vamos lá. Na família inicia-se a aprendizagem dos relacionamentos que produzem convivência saudável, mediante o espírito de fraternidade real que deve viger entre os seus membros. Perfeito. A família é o celeiro de receptáculo dos espíritos. E é algo que a gente gosta muito de refletir. Pensemos assim: nós estamos aqui na experiência da vida e de repente alguém cruza o nosso caminho aí, na sociedade, nos faz algum mal, nos agride de alguma forma. Aí a gente não consegue perdoar, agride também, passa a existência todinha tentando se ajustar e não consegue, agride uns aos outros, um ao outro e desencarna. Chega lá na desencarnação, no mundo espiritual, os espíritos benfeitores ajustando, buscando conciliar aquele painel, buscando trazer sabedoria àquele contexto, nos traz uma proposta e diz assim: olha, vocês tracejaram, foram desconhecidos, um caminho cruzou o outro, e de repente toda essa desavença, toda essa vitalidade de vingança, de ódio, de desrespeito e tudo mais, para a gente buscar sanar isso e colaborar melhor, que tal vocês virem na mesma família? Que tal vocês buscarem resolver isso um pouquinho mais perto? E aí, aquelas pessoas que na experiência da vida não faziam parte da nossa vida da nossa família nuclear, da nossa família sanguínea, da nossa família corporal, na outra encarnação vem como membro da nossa família.
E ali é uma oportunidade de nutrir essa fraternidade real, que é uma fraternidade que está acima de tudo, está acima desses papéis na família. É uma fraternidade real que se coloca da família universal, que todos nós somos irmãos. Então, aquele ponto que não estava sendo ajustado, que vai ser muito difícil que seja ajustado, se as pessoas estiverem tão distantes, já se machucaram tanto, já mexeram tanto no emocional uma da outra, que não são mais indiferentes uma à outra. E que acabam uma buscando a outra. Porque quando a gente tem animosidades, a gente atrai. É o ponto de atração. E é por isso que a gente vê em várias histórias que os espíritos colocam, o que atrai um ao outro é exatamente aquele malefício que um fez e que o outro não perdoa, e aquela questão principal que fica como nó principal entre os elementos, e eles não querem se distanciar. São eles mesmos que se atraem para o seio da família. Essa é uma perspectiva. Por que a gente não aborda outras perspectivas? Porque as perspectivas da simpatia, da afinidade, a gente tira de letra. A gente ama com naturalidade aquele pai, mãe, irmão, companheiro, companheira, que tá tudo perfeito. A gente até esquece de que tem qualquer tipo de adversidade, porque é só afinidade. Então não precisa tocar nesses pontos, porque eles não são pontos nodais para nós. Os pontos nodais são a ausência de conciliação. Então, por que Joana destaca esse ponto? Porque na família, nesse cadinho apertado, nessa relação mais nuclear, que nós vamos ter a oportunidade da convivência com esses que são os nossos desafetos, mas agora numa roupagem corporal de afeição, onde a experiência consanguínea corporal vai de identidade, de genética, vai nos trazer similitudes para nos estimular a termos o coração sensível. Eu já contei aqui para vocês, em outros momentos, que eu tenho 2 irmãos, são 2 irmãos mais novos, são caçulas. Gente, a diferença de idade deles é assim, de 3 anos. E aí, quando eles estavam na infância, brigavam horrores, coisa de menino mesmo. Daquela coisa, pega o meu brinquedo, não é o meu brinquedo, e aquela agonia. Brigavam em casa, uma loucura. E eu, a irmã mais velha, minha mãe, meu pai, enfim, deixava a gente meio louco, né? Tudo bem. Eu estudava na mesma escola que eles. Eu sou mais velha que eles, de um 4 anos, do outro 7 anos. Quando eu chegava na escola, eu lá em outra percepção, outra forma de aprendizado, outro nível de aprendizado, porque eu estava mais velha, e eles dois na mesma, pertinho, né, na educação infantil, pertinho um do outro. Quando alguém brigava com um deles, o outro saía em defesa do irmão. Não bate nele, não. Eu sou irmão dele, vai bater nele por quê? Se bater nele, vai ter que se ver comigo também. Olha que interessante. Se eles forem ou foram desafetos do passado, não são mais. Porque tiveram uma adolescência unida, são adultos unidíssimos e não tem desavenças, que estavam na infância lá, que tinham aquelas rusgas, aquelas brigas. Essa fraternidade entre eles, a fraternidade agora conquistada, é a fraternidade real. Aquela lá era uma fraternidade do processo de educação, do elemento corporal, do elemento consanguíneo, onde traz a oportunidade das arestas serem aparadas pelo esquecimento do passado, pelas novas oportunidades, pelo começar de novo, a ponto de aqueles fatores que, porventura, nós não admirássemos no outro, porque o outro era o outro. Então, na encarnação anterior, no exemplo que eu dei anteriormente, então estão lá aqueles dois brigando. Eles têm talentos, mas um não conseguia admirar porque simplesmente era do arqui-inimigo, então nem admiro. Agora, nessa roupagem familiar, nesse estreitar das relações, as admirações ficam mais evidentes de qualidades que eles sempre possuíram, mas que nunca foram capazes de perceber por conta das animosidades. Isso se conquista de uma encarnação para outra somente? Não. Às vezes os espíritos levam encarnações. Nós levamos encarnações para a construção dessa fraternidade real. Por isso que a benfeitura diz, na família, inicia-se a aprendizagem dos relacionamentos que produzem convivência saudável, mediante o espírito de fraternidade real, que deve viger entre os seus membros, porque daí da família, essa paz, essa fraternidade real, vai se expandir para a sociedade como um todo. Obrigada. Nossa, lindo. Um pouquinho mais para frente, está escrito assim, a educação formal
se encarrega da cultura e do entendimento com largueza para a socialização e convívio compensador. Então, isso Isso. aqui essa educação formal seria uma educação material. É a educação dos bancos da escola, das universidades, a necessidade da instrução. Cultural, Essa, vamos falar essa, assim. isso. Essa é a educação que a gente precisa receber, precisa ter acesso para facilitar. Porque, por exemplo, a gente está vendo aí a Copa do Mundo. Vários países, eles nas arquibancadas dos jogos, eles estão convivendo entre si. São costumes, culturas completamente diferentes, mas estão todos ali convivendo. E eu observei hoje uma cena. Hoje o Brasil jogou contra o Japão e ganhou, né? Como a gente sabe, a gente torceu, todo mundo vibrou e saímos felizes. E eu vi uma cena, no finalzinho, assim, já tinha acabado tudo, tinha um japonês chorando. E um brasileiro jogou assim uma bandeira do Brasil sobre o japonês, meio que para com isso, tá todo mundo aqui divertindo, brincando. Mas eu que gosto da cultura japonesa, que estudo, que vejo um pouco dessa cultura desde a minha infância, eu percebi que aquilo não estava repercutindo bem para o japonês. Porque na cultura, para eles naquele momento, não era somente como se hoje a gente perdesse e dizer, tá bom, vamos virar, vamos para frente, vamos lá, vamos seguir em frente. Mas para eles aquilo ali representa um grande processo de união do país, de trabalho, de equipe, de unidade. Tem uma coisa cultural também. Na nossa, é o país do futebol, é cultura, mas também essa coisa da alegria, não, deixa para lá, essa coisa cultural também quebra um pouco esses elementos na hora ali do jogo. Então, quando eles estavam envolvendo com a bandeira, eu estava entendendo o que é que os brasileiros queriam fazer. Queriam dizer assim, olha, a gente entende sua dor e tudo mais, mas é do jogo. Vamos lá, vamos adiante. Não fica chorando, vamos com a gente. Mas aquilo estava agredindo ele. Tanto que ele chegou a fazer uma repulsa e a câmera saiu. E foi até um dos comentários da pessoa que estava comentando o jogo lá. E disse, olha o choque de cultura. Exatamente. Então, quando a gente tem a educação formal, a gente aprende a respeitar a cultura do outro. A gente aprende a entender que algumas coisas, por exemplo, ali havia uma seriedade muito grande, um coeficiente emocional muito grande, de cultura, de questões muito estratégicas e também estratificadas, que para o brasileiro não é dessa ordem, é a pátria do evangelho, é a miscigenação, são muitas culturas misturadas e está tudo bem, mas ali para aquele outro não estava tudo bem. Então, quando a gente aprende a cultura, o costume, quando a gente busca esses bancos da educação formal para o aprendizado disso, essa convivência fica mais saudável, isso fica mais compensador. Mas, é o que a benfeitora vem desenvolver no início do próximo parágrafo, isso não significa tudo. Não é porque eu compreendo a cultura do outro que significa tudo. Eu preciso entender que o Evangelho de Jesus é que vai ser esse meu norte da convivência. Ele é que é o meu parâmetro, o meu indicativo de convivência. E eu preciso também daquele respeito, né? Exatamente. Foi falado. Ai, que lição linda, nossa. Aquela, já Olha, quero montar a uma Tereza aula sobre isso. compartilhou. A Tereza compartilhou aqui, que também viu a cena que eu falei, tá vendo? Ela compartilhou aqui no chat. Que legal. Eu não cheguei a ver. Provavelmente vão colocar, né? Algumas vezes, porque quando eles pegam esses lances, eles acabam comentando um pouco mais, né? Mas interessante eu enxergar agora nesse prisma que você falou. Porque muitas vezes a gente quer acolher também. Às vezes, né, o brasileiro quis acolher, e realmente eles têm uma cultura mais rígida, né? A fala deles era que até 2030 eles vão ser campeão, e eles lutam para isso. Não é Então, igual o brasileiro que leva no oba-oba, né? Muitas vezes entra com salto 15 no campo, achando que é o Brasil e tudo tá tudo ótimo, né? Então, eles têm uma coisa bem mais incisiva, bem mais de luta mesmo, né? De e a estar questão ali do todos os toque dias. também. E a questão do toque. O brasileiro tem a questão do abraçar e vai. Mas eles não. Vê que o cumprimento é distante, é uma coisa que coloca a outra pessoa distante, não significa indiferença, é cultura. Não significa ausência de afeto, é cultura. E que a gente tem de respeitar. Com certeza, verdade. É.
Lindo, lindo. Que coisa. A gente acha que não vai ter mais nada mais bonito, aí vem outro capítulo mais bonito ainda. Esse da convivência foi fantástico, muito bom. Então, o próximo que nós vamos ver. Ih, sai da convivência para ir para o escândalo. É um capítulo Ai, forte esse próximo. pois Ele é. é, meu Deus. Mas tenho certeza que a gente vai aprender muito, né, Luziana? Vamos juntos. Só uma Deus coisinha, quiser. Mara, que você falou aí no finalzinho, você falou assim, às vezes a gente quer acolher, né? E é por isso que é importante a gente conhecer, para a gente saber como acolher. E a gente não fala só de culturas, assim, de um país para outro. Isso foi só um exemplo. Às vezes são Uhum. aqui mesmo, aqui na nossa realidade mesmo, aqui na convivência do dia a dia. A gente precisa conhecer para ver se aquele movimento que a gente vai fazer vai simbolizar um acolhimento, porque às vezes pode não simbolizar. E a gente tem de ter essa nuance que está no Evangelho. Jesus fez isso muito bem. Jesus tem o patamar dele do Evangelho, que é a base, mas ele vai com o diálogo, ele vai com a assertividade em cada experiência, sendo acolhedor, sendo aquele que onde sempre as pessoas vão encontrar uma segurança. Precisa, às vezes, até um pouco de sensibilidade também, se você convive com a pessoa, de saber até onde você pode ir, né? De observar, né? Convivência é É. observar, é aprender. Convivência é educação, é processo de educação. Nossa, lindíssimo. Nossa. Bom, nós temos só a agradecer sempre, sempre, né? Com tudo que você traz, com as reflexões maravilhosas. É, eu achei esse capítulo fantástico, fantástico, assim, porque é um dos maiores desafios que nós temos, justamente esse, né? São os relacionamentos, é a convivência. Eu acho que é o nosso maior desafio, né? Eu imagino, dentro do que eu consigo alcançar, que eu acho que que relacionamentos é. A Joana fala também, né, que os relacionamentos são nossos maiores desafios, né? É porque Isso. ele está todo aprendizado, igual você falou, é todo aprendizado, educação, está tudo ali, né? Muito bom. Então, nós queremos agradecer mais uma vez. Espero vocês na quinta-feira, se Deus quiser. Não com a Luziane, mas com outro, né, com outro irmão nosso aí que está sempre é, conosco. A Luziane ainda vai escolher dois ainda para nós, tadinho, gente. Eu fico até com dó, assim, eu ponho lá e falo, ai meu Deus, será que ela vai escolher? Será que ela está mais disponível esse semestre? Pode me mandar as Mas, sugestões, Mara, inclusive, viu? Destaque lá, me manda as sugestões que fica até mais fácil para eu ah, que organizar. bom. Então tá bom, porque a gente quer sempre você conosco, viu, Luziane? Com Eu certeza. quero estar com vocês. Obrigada. E, gente, Luziane estará conosco dia 27, 28, 29. Luziane e alguns outros têm cadeira cativa nos nossos encontros, né, Luziane? Ela iniciou no nosso segundo congresso e agora a gente, assim, só se acontecer algo muito aleatório, né, que não dê mesmo, mas ela está sempre conosco em todos os congressos, porque, assim, esclarecer, conhecer. Joana, a Luziane, assim, é imbatível, com certeza, sempre traz coisas maravilhosas para nós. Eu fico assim, a minha filha uma vez foi fazer, não sei se você se lembra, ela foi fazer no meu lugar para mim, que eu fui viajar, e ela fez com você. Ela falou, mãe, eu não sabia nem a hora que eu podia abrir a boca. Que mulher Linda, é essa? Meu Deus, encantada. Ela é encantada com você, a linda. Jéssica, que está lá no Sim, congresso sempre com a gente. sim. Então, assim, nossa, mãe, que coisa, assim, eu ficava assim, que eu não sabia nem o que que eu falava, nem que hora que eu falava. Mas é As muito bom duas são a gente ter lindas. sempre você, viu? Muito, Obrigada. muito, muito. Obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Vamos pedir a Luziane para encerrar para nós, né? A gente sempre abusa um pouquinho de todos vocês com essa terminar, né, de uma forma bem gostosa, com a presença de Jesus, com a vibração boa. Um beijo grande a todos vocês. Obrigada, minha querida, mais uma vez que Jesus te abençoe, uma gratidão enorme sempre. Assim, não tem mais, é só gratidão mesmo para poder falar um pouco do que a gente sente com a sua presença aqui conosco, viu? Eu que Beijo grande. agradeço. Gratidão imensa a você, a Cleide, a todos dos trabalhadores que compõem essa sala virtual, mas também a história do próprio Congresso, que já nos traz muita emoção sempre, muito respeito pelo trabalho de vocês.
É uma alegria sempre estar com vocês. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui com a gente, todos aqueles que vão acompanhar posteriormente. E como nos orienta a benfeitora nesse capítulo que a gente acabou de revisitar, de estudar, vamos estreitar a nossa convivência com Jesus, com os bons espíritos, com o nosso anjo da guarda, orando mais, meditando mais, sentindo mais as vibrações desses seres espirituais que são tão amorosos, tão afetivos, no nosso reduto doméstico, na nossa mente, no nosso dia a dia. E agora, em particular, estreitar essa convivência com Jesus. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, gratidão te damos pela tua presença conosco, pelos seus ensinamentos serem telas vivas, que aparecem nitidamente nas situações diárias. Muitas vezes, queremos não ver, queremos não perceber, mas são nítidas, coloridas e se expressam com tanta pujança, porque são os convites do teu coração amoroso para que nós sigamos nos passos firmes do bem, da justiça, da bondade, do amor. Senhor, são muitos com os quais nós convivemos, encarnados, desencarnados. Aprimorar estas convivências requer paciência, dedicação, respeito, amor. Requer observação e educação. Auxilia-nos, Senhor, porque sabemos que aí está a chave da felicidade, na fraternidade, na solidariedade, na caridade. Permanece conosco, trazendo-nos a sabedoria do Evangelho para ser a bússola orientadora, para realizarmos a boa convivência, que é o patamar contínuo no caminho rumo à felicidade. Gratidão por tudo e sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigada e até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada, minha querida. Um beijo grande. Fica com Deus.